Esse amarelinho, que seria a ponte, o bulbo, né? O tronco cerebral de um modo geral, o mesencéfalo, vão formar os tecidos mais vitais do nosso corpo, que tem a ver com a nossa respiração, tem a ver com a hidratação do nosso corpo, tem a ver com a nossa alimentação e a reprodução. Depois a gente vai ativar esse outro tecido que também é antigo, são os tecidos de proteção, que a gente fala que ele vai nos proteger contra os ataques do meio ambiente externo, como por exemplo um ataque de um predador, o ataque do raio solar, o ataque de alguma coisa que vem externamente contra o meu corpo, tá? Depois, continuando na evolução, a gente vai ter essa parte roxa, né? Só traduzindo aqui, então a gente teria o endoderma aqui, certo? Em amarelo. Essa parte rosinha seria o mesoderma, onde o Dr. Hammer dividiu esse mesoderma em antigo, que seria esse daqui, e o novo, que é a substância branca. Esse novo já tem a ver com o movimento em si. E depois nós temos o ectoderma, que é esse todo vermelho aqui, que tem a ver com contato e território. Bom, então de uma forma bem resumida a gente tem tronco cerebral, derivado do endoderma na embriologia, o mesoderma, que é a camada intermediária, ela vai formar o mesoderma antigo, que seria esse daqui, e o novo, que seria esse em roxo aqui, que é a substância branca. O Dr. Hammer dividiu esse mesoderma em dois, onde ele colocou que o mesoderma, que estava mais próximo do endoderma em amarelinho, ele denominou de antigo. E o mesoderma, que estava mais próximo do ectoderma, que é esse vermelho aqui, ele denominou de novo, que faz parte ali então do cérebro novo. Então, nesse aspecto aqui, eu trago de novo aquele exemplo do ovo para você compreender. Então, nós temos o ovo, temos a gema, a clara e a casca. A gema do ovo, endoderma, tecido antigo. Tecidos vitais do nosso corpo. A clara do ovo, o Dr. Hammer dividiu ela e colocou assim, ó, a clara do ovo que está mais próxima da gema do ovo, que seria o endoderma, ele denominou de mesoderma antigo, mais arcaico, que seria o tecido de proteção. A clara do ovo está mais próxima da casca do ovo, ele denominou de mesoderma novo, tecidos de movimento, sistema músculo-esquelético, vai formar osso, músculo, ligamento, cápsula articular, menisco, disco. Todas estruturas de proteção. Vão ter outras estruturas, como as veias, vasos, sistema linfático. A gente não vai adentrar nisso aqui agora ainda, tá? Depois a gente vai ter então a casca do ovo, que seria esse vermelho. São os tecidos de proteção do nosso corpo. Então, basicamente, nós temos esses tecidos aqui, que a aula vai ser basicamente em cima disso. A gente vai entender outros aspectos aí, que são muito importantes. Bom, a terceira lei biológica, Dr. Hammer descreveu como sistema ontogenético dos programas biológicos. O que é isso? Ele denominou que os micróbios eles são considerados como malignos e que necessitam ser combatidos. No entanto, são nossos fiéis colaboradores. A gente vai entender isso. Aqui já seria mais a quarta lei biológica, eu vou explicar para vocês sobre essa frase, mas o Dr. Hammer mostrou que tudo que acontece no nosso corpo, ele passa por um programa biológico específico, onde nesses tecidos aqui em amarelo e o rosinha, que são os antigos, durante a fase ativa do estresse, quando eu estou vivenciando o estresse ali, seria o estresse aqui nesse amarelo de algo vital para mim, então algo que é necessário para mim, ou eu não consigo respirar, eu não consigo alimentar, não tem alimento, está faltando ar, está faltando comida para mim, está faltando água para mim. Então eu vou ativar esse mecanismo aqui. Nesse momento, o Dr. Hammer mostrou que quando você ativa isso, você aumenta a função desse tecido. Vamos comprovar isso agora. Fecha os seus olhos aí e imagina uma comida que você adora. Imagina aquela comida suculenta que você adora. Pensa nessa comida agora. O que aconteceu com você provavelmente? Você começou a salivar. Essa salivação ela ocorre instantaneamente. É um mecanismo biológico de sobrevivência. No momento que você vive ali esse aspecto de incorporar o que você quer, pegar o que nós chamamos de bocado, pegar, por exemplo, aqui, eu quero beber a água, se eu estou com muita sede, só o fato de pensar na água, ver a água, a minha boca já começa a salivar. Se você está gostando dessa aula, já compartilhe com outras pessoas. Você vai me ajudar demais, demais mesmo. E eu estou esperando você comentar aqui qual o nome da nossa comunidade. Lembra que tem esse tema águia, de você ver o todo, conseguir ter a visão da águia, de enxergar além do sintoma e principalmente a velocidade da águia, ser rápido e efetivo no tratamento, tá? Espero que você me ajude aí. Vamos lá, continuando aqui então o raciocínio. O tecido amarelinho é o que é necessário para você. Então, como por exemplo a água que eu citei aqui, durante a fase ativa do estresse, durante o estresse,
Lembra da aula anterior sobre a segunda lei biológica? Todos os sintomas que nós temos, todas as doenças que nós temos, passam por etapas específicas dentro daquela fase biológica. Então aqui o que a gente tem que entender é, a terceira lei biológica, o Dr. Harvey mostrou que cada camada germinativa responde de uma forma específica. Esse tecido em amarelo e esse tecido em rosinha, que é o cérebro antigo, durante o estresse, aumenta a função, como esse exemplo que você salivou aí provavelmente. Então aqui seria o endoderma. Ao mesmo tempo, a parte do mesoderma antigo também aumenta a sua função durante a fase ativa do estresse. Prolifera células para criar uma carapaça para te proteger. Ou, por exemplo, como uma glândula sudorípara, que aumenta a produção de sebo ali para você deslizar e conseguir escapar do ataque. E você vai entender então, já que isso eu acabei de citar para você aqui, é o sentido biológico das doenças, é o sentido biológico dos programas biológicos de sobrevivência. Tudo que a gente passa na vida, ele tem um propósito biológico especial de sobrevivência. O Dr. Herman descreveu que, nesse exemplo que eu dei aqui, você transpira para quê? Para escapar do ataque. Eu me sinto atacado pela iluminação aqui agora. Eu estou, às vezes, me sentindo atacado pela câmera. Só ligar a câmera eu começo a transpirar. Por quê? Porque eu estou sentindo atacado nesse momento. Como que eu faço para diminuir esse ataque? Aí já são estratégias de tratamento. Mas o que a gente faz aqui, ó, estou transpirando, eu estou ativando a glândula sudorípara, as glândulas sudoríparas para escapar desse ataque. Então são mecanismos de sobrevivência. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. A gente tem que entender isso para ser efetivo no nosso tratamento. Beleza, então aqui o Dr. Harvey mostrou que na terceira lei biológica, esses dois tecidos, eles aumentam a função, proliferam as células. E nesse caso aqui, se você ficar muito tempo nessa fase, começa a proliferar células nesses tecidos. E você vai ter aqui, por exemplo, as células adeno. Então vou ter os adenocarcinomas, os mesoteliomas na região ali, por exemplo, controladas pelo cerebelo. Então são tecidos que vão proliferar células, aumento da função e aumento da proliferação celular. E a gente vai entender depois o que acontece com esses tecidos quando ele vai continuando em todo o programa biológico, quando ele entra na fase de reparação, quando ele tem a crise, quando ele cicatriza, a gente vai entender tudo isso, tá? Ao longo das próximas aulas aí. E dentro ainda da terceira lei biológica, a gente vai ter então todo o cérebro novo aqui, que seria a substância branca, esse em roxo, e a parte vermelhinha que é o córtex cerebral, ou neocórtex, como você queira chamar. Esses tecidos aqui, eles vão, durante a fase ativa do estresse, eles vão diminuir a sua função, eles vão necrosar, fazer buracos. E depois, nas próximas fases, é que vai mudar um pouquinho isso. Então, durante a fase ativa do estresse, por exemplo, da substância branca do osso, eu vou ter o que nós chamamos de osteoporose, osteopenia. Eu vou fazer buracos ali no osso. Significa que a pessoa que tem um diagnóstico de osteoporose, ela está vivendo um estresse específico da substância branca. E a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Outro aspecto importante, o Dr. Hammer mostrou que durante o tronco, na relação do tronco cerebral, não existe o que nós chamamos de lateralidade biológica. Calma, a gente vai explicar isso mais à frente. O homem destro, ou o homem canhoto, ou a mulher destra, ou a mulher canhota, isso vai influenciar nos outros tecidos. Mas nesse tecido branquinho aqui, não. O que o Dr. Hammer mostrou é que o tecido endodérmico, da parte do lado direito, vai ser como se fosse a boca primitiva. Lembra lá que eu te falei que existia só um orifício lá na anêmona do mar, nas águas vivas, os tecidos, os seres quinidários mais antigos, só tinha uma boca. Então o alimento entra e sai pelo mesmo orifício. Só que nós fomos evoluindo, mas isso ficou impregnado na nossa biologia. Então, tudo que for do lado direito do nosso corpo, que tem a ver os órgãos que são derivados desse tecido do lado direito, eles vão ter uma noção mais de captar. Então o alimento ele vai captar pela boca, ele vai entrando no meu corpo, eu vou tendo a sensibilidade ali, eu vou percebendo o que é bom, o que não é, e lá no final, no ânus, é que eu vou excretar aquilo, que eu vou eliminar. Então a gente fala que tudo que está do lado direito eu vou captar e depois eu vou eliminar pelo lado esquerdo. Eu vou mostrar um desenho que é clássico aqui para você entender isso de uma forma mais efetiva. E aqui então não vai responder a lateralidade biológica. O que é isso, Denison? Significa que ser homem ou mulher não vai influenciar, e ser destro ou canhoto não vai influenciar nesse tecido aqui. Depois, quando a gente entra já na região do cerebelo, esse controle ele já vai ser cruzado, que aqui na região do endoderma não tem também. Então, na região do endoderma, além de não ter essa lateralidade biológica, se eu tenho o controle, por exemplo, do rim direito, do lado direito, ele vai controlar a região do tronco cerebral, do lado direito, vai controlar o rim direito. Já que na região do cerebelo,
A região que controla a glândula mamária esquerda vai estar do lado direito. Então lá no meu cerebelo, do lado direito, vai ter o controle da glândula mamária esquerda. São detalhes antes, calma, pode rever essa aula aqui para você ir anotando e você entender um pouco mais. A gente vai estar falando bastante sobre isso nas próximas aulas também. Beleza. Então, quando a gente entra na distância branca e nessa parte vermelha, também vai ter influência tanto da lateralidade biológica, que esse negócio de ser destro ou canhoto, isso vai influenciar bastante, o controle vai ser cruzado, e ainda a gente vai analisar no córtex a parte se é homem ou se é mulher, vai influenciar bastante aqui também, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas.